Olá, senhoras e senhores, vamos para mais um papo de indicação de leitura para vocês. E hoje nós vamos falar de 6 obras clássicas da literatura para você começar a ler no ano de 2026. Eu não gosto da falácia que algumas pessoas têm aí de dizer que a leitura de clássicos é algo difícil, é algo custoso, é algo que exige um certo nível de intelecto, ou que uma pessoa ela é mais inteligente ou mais, como é que eu posso dizer, refinada do que outra, porque ela lê clássico da literatura. Livros são livros, independente do espectro. Então, você está procurando isso aqui porque alguém te fez sentir mal, porque você não lê clássico, tá tudo bem, você não precisa. Pode ler contemporâneo, pode ler quadrinho, pode ler fantasia, terror, o que você quiser. O importante é que você lê alguma coisa, porque eu acho que isso acaba deixando a nossa vida mais bonita. Mas não por elitismo, mas porque é uma prática que eu considero boa pra gente como ser humano. Mas se você quer de fato ler clássico, quer entender por que essas obras são clássicas, aqui eu vou indicar 6 livros que eu considero essenciais e super fáceis aí, né, para você começar essa leitura de clássico. A maioria deles aqui é bem pequenininho, são livros que você vai ler aí em um dia, dois no máximo, porque são leituras que eu selecionei aqui para que seja de fato simples para você, mas também que seja muito significativa. Então, para a gente começar, vamos com uma coisa que eu considero que é um livro ideal para quem quer começar a ler, de modo geral. Independente do que seja, isso aqui é uma baita de uma experiência de leitura, que é O Pequeno Príncipe. Por mais que tem muita gente que enxergue isso aqui como uma obra infantil, eu acho que é porque fez uma leitura errada, ou uma leitura equivocada, ou então não leu a obra. Porque se você for pegar os temas abordados aqui dentro, é necessária uma maturidade que eu acredito que crianças não tenham para poder conseguir compreender isso aqui em sua completude. Tem uma frase dentro desse livro aqui que ela ressignificou muito a minha relação com outras pessoas, né? Que é o que diz que você se torna eternamente responsável por aquilo que cativas. Essa frase, ela mudou a forma na qual eu me relaciono com as pessoas e a forma no qual eu me expresso com elas também, porque eu sei que grande parte daquilo que elas entendem, aquilo que elas sentem em relação a mim, parte daquilo que eu cativei nelas. E isso é uma lição que eu acho meio que difícil uma criança compreender, sim, bem na tenridade. Então, eu acredito que é um livro que ele tem muito a contribuir. E existem outras mensagens aqui dentro, outros momentos de diálogo, assim, que vão te fazer refletir num nível muito profundo. Então, não se deixe enganar pela estética do livro, por ele ter esses traços ali que são infantilizados, por ter o nome de Pequeno Príncipe e tal, porque ele é um livro que vai te trazer excelentes reflexões e é um livro pequenininho. Essa minha edição aqui tem 93 páginas, clássico absoluto da literatura nacional, primeira indicação. O Pequeno Príncipe. Agora, em segundo, vamos sair de um pequeno, né, de uma criança para um velho. Vamos falar de O Velho e o Mar de Ernest Hemingway. Esse exemplar aqui tá velhaço, eu sempre falo isso quando eu falo aqui. Aqui é a carinha do Hemingway, para quem não o conhece, esse senhor simpático. E esse aqui é o meu livro favorito dessa pilha. De todos que eu vou citar aqui agora, esse aqui é o que eu mais gosto, é o que mais me marcou, é o que mais eu aprofundei, é o que mais me fez sentir quando eu li. E vai contar a história do Santiago, que é um senhor ali que ele trabalha como pescador já no fim da vida, né? E ele tá há alguns meses sem conseguir pegar nenhum peixe. Ele vai pro mar, né? Parte pro mar ali para conseguir buscar um desses peixes, que é o seu sustento. Ele consegue fisgar um peixe, mas não consegue trazer ele pro barco, porque é um peixe muito grande, é um peixe muito forte. E ele começa a travar essa batalha ali, não só com o peixe, mas com o seu próprio psicológico também, relacionado ao momento que ele tá vivendo agora. Essa obra aqui é uma obra muito simples de leitura, ela é muito rápida também, essa edição aqui tem 150 e poucas páginas, mas é um livro muito profundo. Eu sei que tem pessoas que não gostam dessa obra aqui por achar ela linear demais, por ser uma história simples demais, só que a beleza disso aqui tá no subtexto, tá na nuance, tá em você se colocar no local do personagem, assim, se entender como a cabeça dele tá funcionando através do que tá acontecendo. E assim, para mim de longe foi uma das minhas experiências mais marcantes do ano passado, tanto que no vídeo que eu postei aqui das minhas leituras do ano de 2025, ele tava lá. É um livro assim que com certeza eu vou adquirir a outra edição, porque essa minha aqui tá muito destruída já, então não, eu acho que ela não suporta mais alguns rolês aí, que eu gosto de ler na rua, né? Então não sei se ela aguenta, mas é um livro que eu recomendo para todo mundo. Se você puder ler só um dessa lista toda aqui, ó, o que eu deixo de recomendação é O Velho e o Mar, porque esse livro é espetacular. Hemingway é um monstro. E aí, continuando, vamos entrar agora naqueles que são os mais conhecidos dos clássicos, né? Aquele que toda vez que alguém fala, tipo, ah, você tá lendo clássico, alguém já vem com dois nomes. E um desses nomes é Tolstói. Então aqui fica a minha recomendação de A Morte de Ivan Ilitch, que é um livro que, como o título descreve, né, vai falar sobre a morte desse personagem que se chama Ivan Ilitch, e ela vai narrar de uma forma muito profunda ali sobre acontecimentos da vida, sobre a forma na qual a gente consegue, a gente escolhe, né,
traçar o nosso destino, quem a gente escolhe para viver a vida com a gente, né? No que tange amigos e relacionamentos amorosos, como que a gente escolhe nossa carreira, como que a gente lida com as escolhas profissionais que a gente faz, como que a gente lida com o nosso tempo e como isso tudo afeta a gente no final da vida. Então é um livro que ele vai fazer você olhar para sua vida de fora. Você vai começar a pensar, tipo, no lugar do Ivan, eu teria feito isso, eu não teria feito isso? Será que eu vou me arrepender disso que eu tenho feito agora? Será que eu vou me orgulhar disso que eu tenho feito agora? Quando o meu momento chegar, quando eu estiver na cama ali, nos meus momentos finais, como é que vai ser a minha relação com a minha esposa, com meu marido, com meus filhos e tal? Então, assim, é um livro que ele vai te colocar num local de reflexão muito intenso. Então, se prepara, porque mesmo ele sendo pequenininho assim, ó, esse aqui tem 96 páginas, ele é uma aventura, cara. Isso aqui ele vai te levar para lugares psicológicos assim muito profundos, muito intensos, mas que vão te tornar uma pessoa melhor. Eu garanto. Esse livro aqui é aquele tipo de livro que faz a gente alterar a rota, sabe? Escolher caminhos que são mais saudáveis pra gente. Então, eu recomendo muito para todo mundo que eu sinto que precisa pensar um pouco sobre a vida, porque eu acho que é todo mundo, né? Tem gente que tem caminhos bem delimitados assim, mas eu digo por mim, às vezes a gente planeja alguma coisa e não consegue cumprir da forma que deseja, porque a gente fica colocando algumas desculpas. Esse livro aqui, ele consegue derrubar a maioria delas. Mas vamos falar do queridinho dos clássicos aqui, né? Dostoiévski. Esse aqui é Noites Brancas, que provavelmente é um dos livros dele que mais divide opinião, por ser um livro de romance, sim. Muita gente lê esse livro aqui como um livro de friendzone. Eu acho que ele pode ser dito dessa forma, mas eu enxergo ele com uma forma bem mais poética, bem mais bonita do que ele se apresenta aqui. Noites Brancas vai contar a história de um cara que ele é chamado só de sonhador no livro aqui, né? Não tem o nome dele, e ele se apaixona por uma mulher que ele conhece numa noite ali, e o livro vai narrar algumas, eu acho que são 3 noites ali que eles têm, né, que são essas noites brancas, né, enquanto ele conversa e se apaixona por ela, e vai falar muito dessa relação, em como a gente projeta o amor no outro, né, como a gente se entrega para outras pessoas, como a gente vai colocar esse peso sentimental em cima de uma pessoa que às vezes não está pronta para receber isso, né. Esse livro, ele é muito dito como um livro de romance, assim, mas eu consigo enxergar ele de uma outra forma, porque ele não tem esse clichê de tipo, pessoa conhece pessoa, se apaixona e tal. Ele não é bem assim. Ele vai tratar de uma nuance um pouco diferente sobre a expectativa do amor, sobre como a gente relaciona o amor que nós sentimos, que nós gostaríamos no outro, né? Então é uma reflexão bem profunda e com certeza vai gerar debates assim quando você lê. Você vê o nome de Natchenska aparecendo em algum lugar, depois de ler esse livro aqui vai tomar um contorno bem diferente para você. Então eu recomendo muito Dostoiévski, Noites Brancas. Chegando próximo ao final, eu sinto que tem uma parte da literatura clássica que é ignorada pelas pessoas muito por nomes como Tolstói, como Dostoiévski. A gente tem muitos livros que são históricos, né? A gente tem o Vermelho e o Negro, Guerra e Paz e tal. E a galera acaba associando isso a clássicos e esquecem que livros como Frankenstein também fazem parte da literatura clássica, né? Tem o Drácula de Bram Stoker, a gente tem o Magic e o Monstro. Todos esses livros também são livros clássicos, né, da literatura. E não são livros históricos, não são livros de drama, assim, relacionados à guerra, coisas do tipo. São livros que são praticamente de fantasia, o terror, né? E também são clássicos da literatura que têm o seu valor. Então eu vou indicar aqui o Frankenstein como representante dessa categoria, porque eu acho que vale muito a pena a leitura também. Esse aqui é um livro que ele vai trazer uma alegoria, né, fantástica, né, da persona ali do monstro que o Victor Frankenstein, né, o doutor Victor Frankenstein acaba criando, e a gente vai ter algumas reflexões sobre o humano, né, sobre como a gente relaciona com aquilo que a gente cria. Às vezes a gente dá vida para algumas coisas, algumas questões que a gente não está pronto para poder lidar. E como que a gente vai lidar com as consequências dos nossos próprios atos, né? Depois que a gente coloca alguma coisa no mundo, é responsabilidade nossa arcar e tratar aquilo ali. E esse livro aqui trata isso de uma forma brilhante. Eu não preciso entrar aqui nas nuances desse livro, é uma história que está muito forte no imaginário de todo mundo. Saiu o filme agora aí do Del Toro também, com uma adaptação que é bem diferente do livro, tá? O livro, assim, ó, muito melhor do que o filme. Então fica a recomendação aí, que é algo que eu acho que, sim, vai agregar muito para você na experiência do ser humano, assim. Nós enxergamos a nós mesmos como criadores também, não só apenas como criaturas. É um livro, assim, fantástico. E para a gente poder finalizar a nossa lista, vamos de 1984, que é um livro extremamente politizado, né? Ele vai tratar aí de um futuro distópico, onde existe um mundo que é regido por um grande irmão, né? O Big Brother, aí, inclusive está na época de Big Brother agora, né? O nome vem desse livro aqui, que é um sistema, um regimento ali, que ele vai vigiar os passos de todo mundo que vive nessa sociedade. Então ele controla informação, ele controla alimento, ele controla vestimenta, ele controla o que você faz e ele controla o que você pensa, que é uma das partes mais importantes desse livro aqui, porque ele tem o controle da narrativa
narrativa, né? Então, não são raras as vezes que nesse livro aqui uma pessoa pega um jornal antigo, altera uma nota lá, né? Cria a famosa fake news e espalha para todo mundo, porque essa passa a ser a verdade a partir de agora. Independente do que você lembra, é aquilo que está escrito ali, pelo que o grande irmão, né? O grande partido, ele vai mandar para você, que é a verdade. Considerando os tempos que a gente vive hoje e as loucuras políticas que a gente vê por aí, eu acredito que esse livro aqui, ele é um livro que ele incomoda muito, mas ele incomoda de um jeito certo. Tanto que é muito comum você ver pessoas de extrema esquerda que não gostam desse livro, gente de extrema direita que não gosta desse livro, gente que é de centrão que não gosta desse livro, porque a mensagem dele, eu sinto que ela é uma mensagem muito humana, assim, que puxa pro lado político de uma forma muito pungente e acaba incomodando vários aspectos políticos, né? Mas eu acredito que tem gente que faz uma leitura equivocada desse livro aqui e acaba colocando ele em alguns aspectos que ele não cabe. Mas eu acho que acredito que, sim, após você fazer a leitura dele, você vai perceber que ele tem muito a acrescentar e, pelo menos para mim, foi uma baita experiência. Ele é o maior da lista aqui, ele tem quase 400 páginas esse aqui, mas é uma leitura super rápida. O George Orwell escreve de um jeito muito da hora e a reflexão do final desse livro aqui, sim, é algo de explodir cabeça, velho. Então, vale muito a leitura de 1984, porque ele não é um clássico à toa, né? Então é isso, essa é a minha recomendação de 6 clássicos para você poder começar a fazer leituras esse ano, e pode ver que eu indiquei de tudo aí. Tem um livro que tem uma pegada infantil, mas que não é infantil, tem livro de romance, tem livro de terror, tem livro de distopia política. Então, sim, tem várias áreas que a gente está abordando aí, todos os sabores, né? Se você, eu acho que independente do que você gostar, tem um livro aqui para você. Mas se você puder escolher apenas um para ler, para comprar agora, colocar no seu carrinho da Amazon, com o link aqui de baixo, eu diria que O Velho e o Mar é a melhor pegada, porque esse livro, para mim, ele é atemporal e ele vai te fazer bem independente do momento que você esteja vivendo. Mas é isso, eu vou ficando por aqui, até semana que vem, e se tiver ideia de qualquer outro tipo de obra que você quer que eu indique aqui no canal, pode deixar nos comentários também, que eu estou super aberto aí a continuar fazendo essa série aqui, porque tem sido bem divertido, beleza? Então é isso, um abraço, fiquem bem, fiquem tranquilos, até a próxima, valeu e até mais.